Bom dia, crianças, tudo bem? Mais um dia de aula, né? Matemática, continuamos com as nossas aulas de matemática. Então, vocês registrem no caderno de vocês a data de hoje, que é 14 de outubro de 2020, e anotem na frente, EMAI 18.4. Nós vamos dar continuidade às nossas atividades do nosso material, tá bem? E o que é que nós estamos estudando? A divisão por 2, por 4 e por 8, né? E nós sabemos que para fazermos isso, ontem nós fizemos até o uso da calculadora, mas se nós quisermos fazer mentalmente, como que a gente faz para dividir por 2, um número, né? A gente acha a metade dele. E por 4, aí eu vou dividir esse resultado mais uma vez na metade. E depois por 8, aí esse resultado eu vou dividir novamente na metade, então eu terei um resultado de uma divisão por 8. É isso que nós estamos vendo? Muito bem. E só para reforçar, ontem eu mandei uma tarefa que causou um pouco de dúvida e eu quero esclarecer com vocês aqui antes de retomarmos a sequência aqui dos nossos estudos, tá? Eu perguntei a vocês qual é o número que tem como metade 150. E muitos de vocês entenderam que era para achar a metade de 150, mas não foi isso a comanda, tá? Então, nós temos que prestar atenção para ver se realmente nós estamos entendendo o que está sendo pedido, né? A Pro não pediu, encontre a metade de 150. Qual é a metade de 150? Não foi essa a pergunta. Então, qual é o número? Eu não sei qual é o número, então eu vou representá-lo num retângulo. Qual é o número? Não sei. Mas eu sei que a metade dele é 150. O que é metade? É uma parte de duas iguais, não é? Então, vou dividir ao meio, né? Mais ou menos. E eu sei que as metades valem 150. E como é que eu faço para achar o número, então? Então, o que eu faço? Eu junto. Aí eu vou ter o número. Olha lá. Então, qual é a ideia aqui? Você fazer uma soma. 150 mais 150. Unidade, dezena, centena. Começa pela unidade, 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Né? Vai um para centena. 3 centenas. Que número é? O 300. Então, o 300 é o número que tem como metade 150. Estão vendo? Então, essa era a resolução da atividade. Espero que agora, para quem ficou dúvida, né, que agora tenha ficado um pouquinho mais claro, tá bom? Então, vamos continuar com os nossos estudos, tá? A professora vai usar um rascunho aqui para a aula de hoje. Então, quem quiser ir fazendo no caderno, tá? É uma boa opção para poder entender, acompanhar o raciocínio da aula de hoje, tá? Pela previsão aqui do tempo, eu acredito que nós faremos só a número 1 e talvez a gente deixe a número 2 para amanhã, tá bom? Ou para uma próxima aula. Vamos ver como que as coisas vão seguir aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Na fábrica Doces de Teresa são embalados pacotes de doces com diferentes quantidades. Ajude o senhor João a completar o quadro para cada uma das diferentes quantidades de doce. Então, nós temos aqui uma tabela, na verdade, né? Quais informações nós temos nessa tabela? Então, na primeira coluna, nós temos a quantidade de doces. E depois, nas demais colunas, o que nós temos? Os pacotes com a quantidade de doce que vai em cada um. Não é a quantidade de pacote, mas é o pacote com quantos doces dentro, né? Então, nessa primeira aqui, ó, eu preciso formar pacotes
só com 2 docinhos dentro. Então, quantos pacotes eu formarei, né? Aqui tá dizendo que é 15, tá? Vai haver sobra? Não. E se eu fizer pacotes com 4 docinhos dentro, tá? Se eu pegar os 30 docinhos e colocar 4 deles em cada pacote, quantos pacotes eu vou formar? 7, mas vão sobrar 2. E agora, se eu pegar os 30 doces, mas colocar 8 docinhos dentro de cada pacote, né? Então, vou formar apenas 3 pacotinhos e vão sobrar 6. Então, tudo isso aqui nós vamos ver agora. Como é mesmo? Será que é isso? Vamos confirmar esse registro aqui, tá? E a estratégia que eu vou usar aqui com vocês, primeiramente, é o desenho, tá? Então, nós vamos representar no desenho tudo isso que está escrito aqui e assim nós vamos seguindo para as próximas, tudo bem? Então, ó, 30 docinhos, aqui disse que nós conseguimos fazer 15 pacotes com 2, tá? Então, vamos lá, ó. 2, estão vendo? Eu fiz esses 2 risquinhos representam 2 docinhos, tá? Então, ó, e são 30. Então, ó, 2, 4, tô contando de 2 em 2, porque é para pôr 2 em cada pacotinho. Então, isso me facilita a contagem de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24, 26, 28, 30. Pronto, consegui distribuir os 30 docinhos. Quantos pacotinhos eu formei? É só contar agora, ó, estão vendo? Tô circulando aqui, fazendo os pacotinhos. Vamos ver se foram 15 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Então, se eu coloco 2 docinhos em cada pacote, quantos pacotes eu formo? 15. Sobrou algum? Ó, não sobrou nenhum. Estão vendo? Muito bem. E agora eu preciso colocar 4. São os mesmos docinhos, tá, crianças? A quantidade não muda. Mas agora eu tenho que aumentar os doces. Se eu aumento os doces, o que acontece com os pacotes? A tendência é diminuir o número de pacotes, não é? Então, agora eu preciso pôr 4 docinhos em cada pacote. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou juntar. Estão vendo, ó? 1 pacote, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui não entra em nenhum pacote, porque eu preciso formar 4, preciso pôr 4 docinhos em cada um. Então, esse aqui tem que ficar de fora, ó. Sobrou, tá? Quantos? 2. Por isso que aqui tá marcado, ó. 7 pacotes, tá? Com 2 de sobra. Não são 30 docinhos? Olha que interessante, né? Então, quantos pacotes de 4 docinhos eu formei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é a mesma coisa que eu disser 7 vezes 4, não é? 7 vezes 4. Então, 28, ó. Então, aqui nós temos, ó, 2, então, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais esses dois, 30. Então, os 30 já foram distribuídos certinhos, tá? Então, veja que nós temos uma divisão, ó, porque eu tenho que distribuir esses 30 docinhos em pacotes, né? Então, eu tenho que dividir em pacotes. E quantos eu vou pôr em cada pacote? Aqui diz que eu teria que pôr 4, tá? Então, eu tenho uma divisão. E aí, o que eu fiz para ver se deu certo? A multiplicação, né? Eu vi que eu tenho 7 vezes 4 docinhos.
que foram 28. Com a sobra de 2, 30. Então, deu certinho. Então, aqui nós temos ao mesmo tempo uma divisão, mas para confirmar, né, nós temos também uma multiplicação. Tá vendo? Bom, e agora, qual que é? Nós temos que colocar 8 docinhos em cada pacote, né? Para ver quantos pacotes nós vamos formar. Então, percebam que à medida que aumenta os docinhos, o número de pacotes diminui, né? Então, ó, aqui já tem 4, mais 4, 8. Então, ó, 1, 2, 3. E eu não consigo pôr 8 docinhos. Aqui tem 2, 4, 6. Então, o que eles são? Sobra. Então, quantos pacotinhos com 8 eu consigo formar? Apenas 3 e 6 sobram. Tá bom? Então, tá tudo certo esse registro aqui mesmo. Agora, qual é a distribuição que nós vamos ter que fazer? De 45 docinhos, tá? Mas vejam só, nós vamos ter que pôr de 2 em 2, né? Lembram-se que o 2 é par. Então, será que eu vou conseguir colocar em par o número 45? Ó, o número 45 termina com 5, ele é ímpar. Então, eu consigo colocar de 2 em 2, que é par, né? Colocar em pares um número que é ímpar, que termina com 5? Não. Lembram-se que a gente só consegue dividir por 2, né? Que é o que vai se pedir aqui, um número par. Então, se ele é ímpar, eu já sei que vou ter uma sobra. Qual é o número que está abaixo do 45? 44. 44 termina com 4, 4 é par, então eu consigo, tá? Então, ó, vamos fazer assim, eu já vou deixar um de sobra aqui, tá? Tá, um de sobra, então eu vou distribuir de 2 em 2 o 44. Então, vamos lá, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Pronto, consegui. Então, quantos pacotinhos eu consegui formar? Agora, a gente contar. Estão vendo como nós fizemos lá no início? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu consegui formar 22 pacotinhos, mas com um de sobra, tá? Então, aqui vai ser 22 e um de sobra. Agora, eu vou ter que pôr 4 docinhos. Então, vamos lá, ó. Já tô juntando de 4 em 4, já tô contando o pacote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e sobrou ainda um. Então, com 4 pacotes, eu consigo formar 11 pacotes e ter um de sobra, tá? E agora, 8, vamos por 8 docinhos dentro do pacote. Então, agora é o grupo de 8 em 8, ó. 1 pacote, 2, 3, 4, 5. E sobrou aqui, ó, 4. 4 não dá para pôr, tem que pôr de 8 em 8. Então, eu consegui formar 1, 2, 3, 4, 5 pacotes com 8. E quanto de sobra? 2, 4 e esse aqui, 5. 2, 4, 5, isto, né?
Olha lá. Tá bom? Muito bem, agora 50. 50, de 2 em 2. Opa, perdão. Bati aqui na câmera. Agora aqui, o 50 termina com 0. 0 é par, então eu consigo agrupar de 2 em 2, né? E não sobrar nada. Então, vamos lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Então, quantos pacotinhos será que eu consegui formar com 50 docinhos, colocando apenas dois em cada pacotinho? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, eu consigo formar 25 pacotes com 2 e não tenho nenhuma sobra. Ou seja, 25 vezes 2 é igual a 50, certo? E agora, nós vamos agrupar colocar 4, né? Vamos agrupar de 4 em 4 e vamos ver quantos pacotes nós vamos conseguir formar. Então, vamos lá, ó. 4 em 4 primeiro, né? Então, ó, um pacote, eu agrupo e conto o pacote. Um pacote, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ó, teve 2 de sobra. Então, eu consegui formar 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pacotes com 4 doces dentro, mas tive 2 de sobra. Agora, qual que é a proposta? É colocarmos 8. Então, vai diminuir, né? Então, vai diminuir ainda o número de pacotes. Então, aqui eu tenho 4, ó, mais 4, 8. Então, eu tenho, ó, um pacote, 2, estão vendo aí? 2, 3, 4, 5, 6 pacotes e sobra ainda 2. Então, agora, ó, 6 pacotes e me sobram 2, tá? Ó, para não se alongar muito, o próximo vídeo a gente encerra a atividade, tá bom?